Você já teve uma ideia incrível, mas simplesmente travou na hora de fazer essa ideia acontecer? Quem sabe você recebeu uma proposta criativa para criar uma coreografia para alguém, mas você ficou perdido e não sabia por onde começar? Olá, meu nome é Mariela Araújo, eu sou bailarina, coreógrafa, pesquisadora e professora de dança, ministro na igreja há mais de 20 anos e hoje eu vou te contar por que isso acontece, por que essas ideias não saem do lugar e o que fazer para que elas criem raízes, floresçam e alcancem pessoas. Então vamos lá. Tudo começa com uma ideia. Seja sua, seja de outra pessoa, todo projeto, toda coreografia, todo espetáculo, qualquer projeto artístico, qualquer projeto de trabalho começa com uma ideia. Mas existem ideias que sim se concretizam e existem ideias que vão ficando no esquecimento, que elas são deixadas para trás. E existem as ideias que são fáceis, que elas fluem, que todo o processo criativo, que todo o processo de produção vai que você nem sente. Mas tem outras ideias que parece que você tropeça em 1000 pedras no meio do caminho, que é difícil, que se arrasta, que parece que não flui. Por que isso acontece? A gente vai entender aqui que existem vários tipos de ideias. Jules Payot fala no seu livro A Educação da Vontade sobre 2 tipos de ideias, as ideias centrífugas e as ideias centrípetas. As ideias centrífugas são as ideias internas, elas partem de nós para o mundo, e as ideias centrífugas são as ideias externas, são as ideias que chegam de fora e vêm para dentro de nós. A questão é a seguinte: as ideias internas, elas têm um grande potencial de ação porque elas partem de nós. Então, elas são traduções do nosso caráter, dos nossos interesses, das nossas vontades, daquilo que faz sentido para nós, dos nossos afetos, das nossas experiências de vida, da nossa visão de mundo. Por isso, elas têm esse grande potencial de ação, porque elas partem de nós mesmos e fazem muito sentido para nós. Mas essas ideias, elas não surgem do nada. Normalmente tem algo que vem de fora, que nos dá um insight e faz com que a gente tenha essas ideias e elas comecem a florescer dentro da gente. Uma vez eu tava lá rolando o feed do Facebook, há muitos anos atrás, e de repente eu vi um vídeo muito aleatório, gente. Acho que essa foi a ideia mais aleatória que eu já tive na minha vida, que foi um vídeo de 2 coelhinhos com uma cenoura, e um comendo a cenoura, o outro triste vendo o amigo comer a cenoura. E eu não sei porque eu resolvi parar naquele vídeo, ver o vídeo, mas o que chamou a minha atenção naquele vídeo foi a música. Quando eu ouvi aquela música, eu tive instantaneamente uma ideia: fazer uma coreografia sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu não sabia quando isso ia acontecer, eu não sabia se isso ia acontecer, eu só sei que eu peguei lá o meu caderninho de ideias e anotei essa ideia, e anotei o nome da música, que foi o que disparou essa ideia em mim. E então, passaram-se 2 anos depois dessa ideia, e quando você deixa uma ideia maturar, você põe lá no teu caderninho a ideia, e você vai passando meses, dias, e você vai tendo outros insights sobre aquilo, tá? Então é muito importante esse tempo para maturar a ideia. Não precisam ser 2 anos, mas você deixar a ideia ali quietinha no cantinho dela, e você vai tendo insights e vislumbres sobre o que você quer com aquela ideia. Então 2 anos se passaram e veio um musical de Natal na minha igreja, que eram sobre os milagres de Jesus. E instantaneamente eu falei para minha líder: eu tenho uma ideia para uma coreografia da mulher do fluxo de sangue. E foi quando eu fiz essa coreografia. E, gente, foi muito massa poder criar essa coreografia, poder fazer tudo, fazer todo esse processo que eu já tinha maturado durante aqueles 2 anos. Então eu já sabia o que eu queria, né? Então é uma ideia que surgiu de mim, e a criação foi muito fácil, foi muito fluida, do começo ao fim, porque eu sabia qual era o propósito, eu sabia o que eu queria fazer e o como foi se apresentando durante o caminho. Enfim, é um processo muito mais gostoso de ser feito, que você não tem dúvida no meio do caminho. Você sabe exatamente o que você quer, porque essa ideia, ela veio de dentro de você. Agora, existem as ideias
que são externas a nós, e elas são de 3 tipos: as ideias superficiais, as ideias intermediárias e as ideias profundas. Entender esses 3 níveis faz toda a diferença na hora da nossa criação. As ideias superficiais, elas são ideias passageiras, elas são ideias sem raiz. De onde elas vêm? Elas chegam até nós o tempo inteiro. Elas chegam através das nossas conversas, através daquilo que a gente consome, como vídeos, filmes, séries, através de livros, notícias. Tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Só que elas são ideias que elas entram em nós, não encontram morada em nós, porque elas não criam sentido para nós e elas vão embora. Por isso elas são passageiras, porque elas não têm um impacto duradouro na nossa vida. Já as ideias intermediárias, elas são associações passageiras. Então, elas se associam com algo dentro de nós que são sentimentos passageiros e elas vão embora depois de um tempo. Então, um bom exemplo para falar disso é o exemplo do perigo. A gente tem uma noção do perigo. Vamos imaginar que a gente está lá fazendo uma caminhada, uma trilha nas montanhas. A gente tem toda noção do perigo de ter um escorregão e sair rolando e se machucar inteiro. A gente tem noção dos perigos que acontecem ao nosso redor. Mas a gente só sente esse perigo quando ele realmente acontece. Então essa ideia vai ganhar vida, vai ganhar força. Então imagine que você realmente escorregou e caiu e se machucou. Naquele momento, o que era só uma ideia, que era vaga, ela se torna uma ideia verdadeira, uma ideia sentida, porque você sentiu com todo o seu corpo. Então essa ideia se associou com o sentimento passageiro. Então você sentiu aquele perigo, o seu corpo entrou em todo aquele estado, se modificaram as suas emoções, os seus estados corporais, as suas reações, o seu nível de atenção vai mudar a partir daquele momento. Então transformou tudo ali para você. O que era só uma noção de perigo se tornou um perigo real. Você vai contar essa experiência durante as próximas semanas para as pessoas e toda vez que você lembrar daquilo, isso vai ativar várias coisas no seu corpo. Mas conforme o tempo vai passando, todas essas sensações vão ficando para trás. Por isso que essa é uma ideia passageira, a não ser que você fique traumatizado, né? Então, se você se traumatizar, você vai continuar carregando aquela ideia e aquelas sensações com você a cada vez que você sentir que vai ser ameaçado por esse perigo novamente. E então nós temos as ideias profundas, as conexões emocionais e as experiências de vida. Essas ideias profundas se conectam diretamente com as nossas experiências, com as nossas emoções, com os nossos afetos. E essas ideias, elas fazem um grande sentido para nós. Mesmo que elas venham de fora, elas se encontram com aquilo que a gente acredita, com a nossa visão de mundo. Então, elas fazem tanto sentido que elas têm esse mesmo potencial de ação que uma ideia interna. Elas podem se confundir com as ideias internas. E agora vamos pensar então como que a gente desenvolve essas ideias que são externas, mas que não são profundas, às vezes nem mesmo intermediárias. Às vezes elas são ideias muito superficiais que alguém trouxe pra gente e a gente teve que desenvolver. Já aconteceu isso comigo uma vez num outro musical. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criar coreografias mais adagiosas, mais num jazz lyrical, as coisas mais dramáticas, mais sentidas. E então, no musical de Natal, minha líder veio e me trouxe uma ideia para eu fazer uma coreografia super alegre, com uma música super alegre de Natal. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Isso não tem nada a ver comigo. E foi um baita de um desafio. Então eu comecei a coletar aquelas informações. O que tem no meu contexto, né? O que tem antes, o que tem depois dessa coreografia. Vamos entender aqui
o que é essa coreografia, né? Eram bonecas, as personagens que iam estar dançando a coreografia. Peguei a música e fui estudando e tentando criar sentido para mim sobre o que era aquilo. Primeiro eu pensei qual era o propósito daquela coreografia. Então ela está inserida dentro de um musical de Natal que tem um propósito, tanto de edificação da igreja quanto de evangelismo, né? E está num espetáculo grande. Esses espetáculos sempre eram divulgados nas atividades de Natal da cidade, então vinham pessoas de todos os tipos ali para assistir, precisava ser algo de qualidade, então eu precisava criar algo que tivesse técnica, que tivesse expressividade e que tivesse unção. Definido isso, entendendo quem era o meu público, qual era o propósito, o porquê da minha coreografia, então eu cheguei no o que eu queria fazer. E eu escolhi então movimentos de Allegro, do balé, então uma coreografia com muitos saltinhos, bem leve, mas também como era algo com bonecas, coisas que iam pro chão, com rolamentos, com poses engraçadinhas, com coisas que tivessem a ver com o tema das bonecas. Então foi criada essa coreografia que tinha como tema central a alegria, né? Então, a partir disso, tudo começou a fluir, tudo que parecia impossível, tudo que parecia que não ia dar certo, tudo que parecia que era tão distante de mim, começou a fluir e dar certo. E essa coreografia, o mais legal dela é que ela não ficou ali só naqueles 5 dias de musical de Natal. Ela rodou o Brasil inteiro com o grupo Artistas de Cristo durante 1 ano nas apresentações de rua que eles faziam para evangelismo. Então ela foi uma coreografia que saiu das 4 paredes da igreja para abençoar e alcançar muitas vidas. E isso é o mais legal, quando você tem essa noção de propósito, do que você está fazendo, por que você está fazendo, isso muda tudo. Mas vamos continuar aqui então. Então, se você tem uma ideia que você precisa desenvolver, que parece impossível, você precisa primeiro criar essa conexão com a ideia. Você vai precisar de criatividade e você vai precisar de afeto. Você vai precisar se perguntar: o que eu penso sobre isso? Como que eu me identifico com isso? Quais são as minhas experiências de vida que têm a ver com isso? Você precisa criar essa conexão, você precisa criar associações com esta ideia. Porque toda ideia é como uma semente. E se ela não for plantada num solo fértil, ela não vai se desenvolver. Então você precisa de todas essas coisas para fertilizar essa semente, para que ela comece a criar raízes em você. E assim o seu processo criativo flua muito mais fácil. Então, como eu te falei, no meu exemplo que eu dei sobre a coreografia das bonecas, você precisa criar, você precisa encontrar, em primeiro lugar, o propósito da sua coreografia. Em segundo lugar, a ideia central da sua coreografia. Você precisa entender para quem você está criando, para você poder escolher o tipo de movimento que você vai fazer. E eu posso falar sobre isso melhor num próximo vídeo. E então, tudo isso, o porquê, o pra quem, o que vai te dar o como, o caminho para que essa coreografia aconteça, tá? Então isso facilita muito a sua vida. Bom, então pra gente concluir aqui o nosso raciocínio, a gente precisa de associações, mas a gente também precisa fazer algo antes de começar a criar de fato os movimentos, para que a gente não trave no meio do caminho. Quando a gente criou todas essas associações, entendeu o que isso significa para mim, entendeu o caminho que você quer seguir, você pode começar a fazer uma pesquisa em dança para encontrar os movimentos certos, os movimentos que fazem sentido para que a sua coreografia se torne profunda, não seja uma coreografia só técnica, não seja uma coreografia só expressiva, mas que ela consiga unir essas duas coisas e ser uma coreografia cheia de unção. Então, se você não sabe nada sobre pesquisa em dança, não sabe o que é, não sabe por onde começar, eu vou te contar aqui nos próximos vídeos. E no futuro, né, enquanto eu não estiver mais com esse bebê na minha barriga,
a gente vai começar a fazer umas práticas guiadas de pesquisa em dança para você começar a fazer isso e você se desenvolver não só tecnicamente, porque a pesquisa em dança auxilia demais na técnica, mas para que as suas coreografias elas sejam profundas e cheias de sentido e cheias de significado para quem está assistindo. Até a próxima!